Olá, meus queridos, minhas queridas, a paz do Senhor. Estou muito feliz em ter você aqui mais uma vez em nosso canal. Eu já quero pedir a você, deixe aí embaixo a sua curtida, curta aí o nosso vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para você estar recebendo as nossas lições, os nossos estudos que estaremos postando semanalmente para você. E Deus vai estar abençoando a minha e a sua vida e você vai estar ajudando o nosso canal a crescer. Bem, hoje nós estamos aqui para falar com você sobre a lição de número 2, que vem com o título A Provisão de Deus em Tempos Difíceis. Meus amados e meus queridos, o nosso texto áureo nos diz o seguinte: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João, capítulo 2, versículo 17. E a nossa verdade prática nos diz o seguinte: a Igreja de Jesus Cristo é o farol para um mundo em trevas e decaído. Meus amados professores, nós estamos aqui com mais uma lição muito importante. Essa lição de hoje nós vamos estudar a respeito da crise econômica que o mundo atual enfrenta, e em especial o nosso Brasil. Segundo os especialistas, a crise econômica brasileira é resultado da crise política. Mas sabemos que ela é, na verdade, consequência da ganância, da corrupção dos homens que não temem a Deus, e também é resultado da queda, é resultado do pecado do homem. Contudo, meus queridos, não importa o tamanho, a extensão da crise que o Brasil ou que cada um esteja passando individualmente, esteja enfrentando, nós precisamos confiar na provisão de Deus. Deus tem para o seu povo, Deus tem para os seus servos a provisão nos tempos difíceis, como Ele sempre teve essa provisão em tempos difíceis. Nós estamos vivendo, de fato, em um mundo em crise, mas o reino dos céus, como falamos na lição anterior, o reino de Deus não está em crise. Não podemos nos esquecer que não estamos sozinhos nessa batalha. Não estamos sozinhos nesse mundo de dificuldade, nesse mundo tenebroso. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco, Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Então, meus amados, mesmo vivendo em um mundo decaído, podemos contar com a proteção, com a provisão e o cuidado do nosso grande Deus. Então que nós possamos desfrutar nessa lição, desfrutar mesmo daquilo que Deus tem para nós, dessa mensagem tão maravilhosa, tão importante. Nós podemos ver no nosso primeiro tópico a provisão divina em um mundo caótico. Por exemplo, a provisão de Deus no deserto. Nós temos um Deus, meus queridos, que sempre supre as nossas necessidades. O povo de Israel, durante 40 anos, Deus os manteve no deserto. Diariamente eles tinham o seu pão para alimentar. Deus enviou codornizes para alimentá-los com carne. As suas roupas não se envelheceram. Os seus calçados não se gastaram. Então, tudo foi providência de Deus. Em meio ao deserto não faltou água, não faltou nada para o povo de Israel. Deus sempre proveu a saída, a solução, o escape para o seu povo. Os israelitas, mesmo assim, não demonstraram gratidão pela provisão de Deus. Diante de qualquer dificuldade que aparecia, eles murmuravam, eles reclamavam. Então, meus amados, nós precisamos observar isso aqui. Sabemos que Deus provê mesmo no deserto. E qual tem sido a sua atitude diante das crises? Ainda nesse tópico, nós temos a provisão de Deus para Elias em Querite. Meus amados, o homem de Deus, às vezes ele se atreve a falar a palavra de Deus e ele sofre porque as pessoas não aceitam, não entendem. Foi o caso de Elias. Ele profetizou para o rei Acabe dizendo que não choveria por um bom período de tempo. Acabe sabia que a falta de chuva ia mexer com a economia do seu reino, que haveria um período difícil de escassez. Então,
Deus mandou que o profeta se escondesse junto ao ribeiro de Querite. E Elias obedeceu a Deus. É preciso também obedecer ao Senhor. Se não obedecer ao Senhor, a provisão de Deus não vem. Se Elias não tivesse obedecido, estado ali, próximo ao ribeiro de Querite, ele não teria recebido a providência de Deus. Então, quem está servindo a Deus, quem está à disposição de Deus, ele tem que obedecer. A desobediência vai dificultar nós recebermos a provisão de Deus. Então, durante todo aquele tempo que ele esteve ali, ele foi sustentado com carne, ele foi sustentado com pão, e ele foi sustentado com a água do ribeiro, porque todas as manhãs os corvos traziam a comida para Elias. Deus tem a provisão a seu modo. Não importa, meu amado, minha amada, a quem está levando para você o alimento, de onde está aparecendo. Muitas vezes você questiona, de onde está vindo? Não questione. Aceite a provisão de Deus, aceite a providência de Deus. Elias não pôde questionar ali, porque eram os corvos que levavam o alimento. Ele não questionou, ele simplesmente recebeu a provisão de Deus. E também nesse tópico nós temos a provisão de Deus para Elias em Sarepta. Então, meus amados, Elias ficou ali no ribeiro de Querite até a água do ribeiro se secar. Às vezes, em meio à provisão, Deus coloca você e eu em uma situação de prova. No meio daquela dificuldade, Ele provendo, aí Ele coloca em situação de prova. E foi o que aconteceu com Elias. Elias estava vivendo da água do ribeiro, do alimento que os corvos levavam para ele, mas o ribeiro secou. Elias poderia ter entrado em desespero, mas Deus falou, olha, você vai agora para a aldeia de Sarepta. Elias não podia aparecer publicamente porque Acabe estava à sua procura, porque Acabe estava nervoso, irado com aquela profecia de Elias dizendo que não choveria. Então, Acabe estava à procura de Elias para o matar. Então, Elias vai para Sarepta. Ali estava uma viúva colhendo gravetos. Normalmente, as viúvas eram sustentadas pelos filhos, pelos parentes, pelo que as pessoas davam para elas. Mas ali, a provisão de Deus é sempre inusitada. A provisão de Deus é sempre algo inesperado. Elias sustentado antes ali em Querite pelos corvos, agora Deus está providenciando uma viúva para o sustentar. Muitas vezes, quando nós vemos a provisão de Deus, nós falamos, Senhor, será que esta provisão realmente vai durar? Será que vai valer a pena? Será que vai ser o bastante para mim? Será que vai haver escape? Vai haver solução? Não questione a provisão de Deus. Deus tem a sua maneira de agir, a sua maneira de trabalhar. Então, eles aproximam dela e começa ali o seu diálogo, e a viúva diz, olha, eu estou apanhando os gravetos para fazer o último bolo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Elias disse, então você vai fazer primeiro um bolo pequeno para mim. Aquela mulher também, na provisão de Deus, para receber a provisão de Deus, ela teve que obedecer. E ela acreditou na palavra do homem de Deus, obedeceu, fez um bolo para Elias. E então a farinha e o azeite não se acabaram, até o dia em que o Senhor fez voltar a chover sobre a terra. Que maravilha, que coisa maravilhosa, que coisa importante nós sabermos que, em meio a todas as situações, o nosso Deus é o Deus da provisão. Eu fico maravilhado olhando a capa da nossa lição e vendo aqui esse trigal, vendo aqui essa mão apanhando aqui uma espiga do trigo e vendo quão importante é quando a pessoa tem abastança e ainda mais quando é dado pelo Senhor, quando o nosso suprimento vem das mãos de Deus. Continuando a nossa lição, nosso segundo tópico diz, um mundo caótico. Meus queridos, primeira coisa, o mundo jaz no maligno. A palavra jaz quer dizer está no maligno. O apóstolo João escreveu dizendo, sabemos que somos de Deus
e que todo mundo está no maligno. 1 João capítulo 5, o versículo 19. Satanás é o Deus desse século e é o responsável pelas diferentes tragédias que assolam a humanidade. Todas as mazelas é de responsabilidade de Satanás. Apesar que o homem, ele pela sua desobediência, pelo seu pecado, tem atraído para si as crises, os problemas, as dificuldades. Mas quem causou todo esse estado caótico no mundo foi Satanás, com a sua queda, com seu orgulho em querer usurpar o trono de Deus. Muitos, meus amados, podem dizer que as tragédias e as crises são resultados apenas da ação do homem, mas não podemos nos esquecer que Satanás usa os homens para matar, para roubar e para destruir, conforme está em João no capítulo 10, versículo 10. Então nós não podemos esquecer que Satanás está diretamente ligado ao estado, à situação caótica em que o mundo está vivendo. O segundo item aqui do mundo caótico é o mundo globalizado. Com certeza, meus queridos, você já deve ter ouvido falar a respeito da globalização. Mas o que realmente é globalização? Existem vários conceitos, nós vamos dar um conceito muito simples. Globalização é o ato ou efeito de globalizar-se. É uma espécie de mercado financeiro mundial criado a partir da quebra das fronteiras entre os mercados. A ideia de globalização surgiu na consolidação do sistema capitalista e um dos seus objetivos é a padronização de ideias e valores. Isso é globalização. Então o mundo está globalizado, todos estão tendo um mesmo mercado, uma mesma economia. Se cai a bolsa lá em Nova York, o Brasil sente aqui a dificuldade. Então nós vemos que existe um mundo já globalizado, um mundo organizado financeiramente. Praticamente não existem fronteiras. Nós estamos aqui falando para você que está vendo aqui agora o nosso vídeo aqui no Brasil, e quem sabe tem alguém vendo o nosso vídeo lá na Bélgica. Nós temos amigos pastores lá na Bélgica, nós temos amigos em Portugal. Então quem sabe tem alguém nos vendo lá do outro lado do mundo também. Então, meus queridos, o mundo está em contato constantemente. E essa globalização, às vezes, tem trazido também essa dificuldade. Gera, sim, alguns benefícios, mas tem trazido algumas dificuldades, porque surgem os problemas em um país e eles acabam por afetar outro país. E o terceiro item desse tópico é tempo de mudanças. Então, meus amados, a humanidade em geral, mesmo globalizada ou não, ao longo da história, ela experimentou diferentes transformações na área tecnológica, científica, econômica, social, e essas mudanças acabaram trazendo crises de ordem social, econômica e política. E por que não dizer também espiritual e moral? Então, a era moderna foi marcada pelo avanço do conhecimento científico, pelo advento da industrialização, pela predominância da luta ideológica e especialmente pela expansão da fé cristã, como também pela proliferação das seitas e das religiões orientais. Então, meus queridos, na atualidade temos experimentado progresso científico e tecnológico, mas também crises econômicas e éticas sem precedentes. O apóstolo Paulo, profeticamente, ele falou a respeito desses tempos, referindo-se a eles como tempos trabalhosos e difíceis. Então nós estamos, meus amados, já nesses tempos trabalhosos. Estamos passando por esses momentos difíceis e vamos ter cuidado, porque a tecnologia tem tirado as pessoas dos cultos, tem tirado as pessoas da oração, tem tirado as pessoas da leitura da palavra, tem tirado as pessoas da evangelização. Então, a tecnologia tem separado as pessoas dentro de casa. Então, nós temos que ter cuidado, porque estamos em tempos difíceis, tempos de mudança. E esse mundo caótico precisa de Deus, porque o nosso Deus ainda continua sendo o Deus da provisão para esses tempos difíceis. Nós estamos aqui tratando desse assunto muito importante dessa lição, que é
a situação do homem que é difícil e Deus dando a provisão nesses tempos difíceis. Continuando o nosso terceiro tópico, ele nos diz assim: características do mundo atual. Primeira característica do mundo atual, uma sociedade centrada no homem. Meus amados, nós estamos vivendo em uma sociedade em que o antropocentrismo prevalece. A palavra antropo significa homem, e antropocentrismo traz a ideia do homem como o centro de tudo. O homem é o centro das atenções. Nós precisamos voltar a entender que Deus colocou Jesus como o centro de todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Ele é após todas as coisas. Ele é o meio de todas as coisas. Já nos diz a palavra de Deus em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será para todo sempre. Ele mesmo especifica em Apocalipse: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último. Então, meus amados, não vamos cair nessa ideia dos humanistas. O humanismo, ele deve ser repudiado por nós, líderes da igreja, e pelos membros das nossas igrejas. Não vamos aceitar que essa ideia humanista entre na igreja. Deus tornou Jesus o centro, a razão de toda a sua criação. Não vamos colocar o homem como o centro de todas as coisas. Um certo filósofo diz que o homem é a medida de todas as coisas. Não, o homem não é padrão. O homem não é o centro do universo. O homem não é padrão para todas as coisas. Jesus, sim, é o padrão para todas as coisas. A segunda característica desse mundo atual é uma sociedade relativista. O relativismo ético e moral nega a existência de verdades absolutas. Especialmente os princípios e ensinos imutáveis da palavra de Deus. O certo e o errado se confundem, pois as verdades passam a ser relativas. Aqui, meus queridos, há a negação de qualquer lei superior para orientar a vida das pessoas, inclusive da palavra de Deus. Por isso, cremos que o relativismo tem causado danos aos crentes dos nossos dias. Mas Deus tem para nós uma provisão nesses tempos difíceis. Busque, meu amado, a provisão de Deus. Não viva esse relativismo, não aceite, não concorde, não conforme com o relativismo. Existe uma verdade absoluta que é a palavra de Deus. O terceiro ponto importante aqui das características do mundo atual é uma sociedade secularizada. Segundo o pastor Cláudio Honor de Andrade, o secularismo é a doutrina que ignora os princípios espirituais na condução dos negócios humanos. Isso é secularismo. Essa doutrina, meus amados, perverte os nossos valores cristãos. Ela corrompe as verdades bíblicas para perverter a igreja e desviá-la da fé cristã, pois o secularismo valoriza a forma em detrimento do conteúdo, a beleza do frasco. Então, muito se vê hoje esteticamente em nosso meio, em nossas igrejas, em nossos templos. Muito se olha esteticamente, pouco se olha para o conteúdo. É preciso, meus amados, esvaziarmos do velho homem, esvaziarmos do mundanismo, esvaziarmos do nosso eu e enchermos do Espírito. Não vos embriagueis no vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Deus tem para nós uma provisão nesses tempos difíceis, que é o seu Espírito Santo. Mesmo vivendo em um mundo em crise, podemos contar com a provisão de Deus. Vivemos neste mundo, mas não podemos concordar com a sua maneira de pensar. Temos que priorizar e manter sempre o fundamento do Evangelho que nós recebemos
de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar, que possamos desfrutar da provisão de Deus nesses tempos difíceis, que possamos contar com a provisão de Deus nas nossas horas de dificuldade. Que Deus abençoe você. Não esqueça de curtir aí embaixo o nosso vídeo,